Luke Cage vs Colossus. Dois caras com pele inquebrável, os mesmos poderes, força sobre-humana, corpos quase indestrutíveis. Ninguém aqui cai fácil, mas é o seguinte, apesar de ser mais fraco que o Colossus, o Luke Cage provavelmente vai ser mais difícil de ferir. Esse paradoxo é o que torna a luta interessante. Hoje vamos descobrir quem vence no final das contas, então vamos nessa. Luke Cage não começou como um símbolo, ele não foi escolhido por deuses, nem treinado por monges, nem recebeu um destino. Luke Cage era apenas um homem do Harlem. Um homem que foi incriminado, jogado na prisão, usado como cobaia e deixado para morrer. Em vez de matá-lo, o experimento o transformou em algo assustadoramente simples. Um homem que não se quebra. Os poderes de Luke Cage vêm de um experimento ilegal na prisão, feito para recriar o soro do super soldado. Algo deu errado, ou talvez algo tenha dado perfeitamente certo. Os músculos dele ficaram mais densos, os ossos endureceram e a pele se tornou quase indestrutível. A partir daquele momento, Luke Cage se tornou um problema que você não pode resolver com força. Em termos de força, Luke é incrivelmente forte. Ele impediu um avião de decolar, levantou uma escavadeira e a jogou por cima da cabeça. Carregou um caminhão totalmente carregado por 7 quarteirões sem diminuir o ritmo. Forçou a abertura de portas de pedra maciças que nunca foram feitas para se mover. E quando Luke Cage soca alguma coisa é definitivo, ele já fez Namor sangrar. Ele já derrotou o Duende Verde, derrubou o Lápide e enfrentou o Venom. E quando ele lutou contra a Próxima Meia-Noite, o impacto rachou o chão debaixo deles. Um terremoto causado pelo choque de 2 pesos pesados. Luke não precisa de impulso nem de truques. Ele simplesmente bate e o mundo absorve o dano. Em mobilidade, ele se move como um trem de carga que sabe pular. Ele atravessa portas de aço reforçado, atravessa ruas inteiras com um único salto, pula 5 andares sem esforço. Ele não voa, mas a gravidade definitivamente faz um acordo com ele. No entanto, é na durabilidade que Luke Cage deixa de ser impressionante e passa a ser covardia. O Demolidor uma vez quebrou a mão ao socar o Luke. O Luke nem se mexeu. O Deadpool usou tudo o que tinha e não conseguiu afetá-lo. Os golpes mais fortes do Pantera Negra não o desaceleraram. Ele já foi atingido com força suficiente para lançar alguém a 22 km e continuou de pé. Carros lançados com tanta força que se destroem totalmente mal fazem diferença para ele. Ele já aguentou vários raios ópticos do Ciclope, levou um soco carregado em força total do Punho de Ferro que o lançou através de um prédio. Levantou de novo. Sobreviveu a uma surra prolongada do Punho de Ferro sob controle mental e continuou na luta. Um dos feitos mais impressionantes dele, Luke Cage foi arremessado pelo Hulk através de 4 arranha-céus com um soco e sobreviveu. Bazuca na cara, sem problemas. Bomba de abóbora do Duende Verde, nem sentiu. Mesmo quando o cara atacou ele com força suficiente para derrubar um prédio, lançou ele no ar com um soco, Luke Cage ainda se levantou. A pele dele não só resiste ao dano, ela rejeita completamente. Espadas se quebram antes de cortá-lo, balas ricocheteiam, tiros de espingarda não perfuram a pele dele. Ele já atravessou rajadas de fogo do Tocha Humana, eletricidade e ácido não o afetam, pontos de pressão, ataques nos nervos e venenos também não funcionam. Nada o desacelera. Luke Cage não só aguenta dano, ele simplesmente ignora completamente. Luke Cage não é chamativo, ele não é complicado, ele é uma parede que revida. Você não ganha dele no poder de fogo, você não resiste mais do que ele. Quando Luke Cage decide que você acabou, você acabou. Piotr Rasputin cresceu levando uma vida simples de fazenda na Rússia. Ele nunca pediu por poder, nunca sonhou com batalhas contra deuses ou monstros. Mas quando sua mutação apareceu, seu corpo inteiro pôde se transformar em aço vivo, concedendo-lhe força colossal e tornando-o um dos mutantes mais poderosos da Terra. O Professor Xavier reconheceu seu potencial imediatamente e lhe deu a chance de se juntar aos X-Men. A partir daquele momento, a vida tranquila de Piotr como fazendeiro e pintor chegou ao fim. Ele se tornou Colossus, um guerreiro que ficou na linha de frente das maiores batalhas dos mutantes. O que torna o Colossus tão único é a própria transformação. À vontade, Piotr pode trocar cada átomo de carbono em seu corpo por átomos de ósmio vindos de outra dimensão, transformando sua carne e ossos em aço orgânico.
Isso acontece em um instante. Depois de feito, o Colossus não só parece indestrutível, ele realmente é. Nessa forma blindada, ele mantém toda a sua amplitude de movimento, mas sua durabilidade, resistência e velocidade aumentam dramaticamente. Ele pode manter essa forma por dias seguidos, só voltando ao normal quando escolhe ou se for nocauteado. Até os olhos dele se tornam metálicos, capazes de desviar balas sem nem piscar. E claro, tem a força. Quando era adolescente, Colossus já era um peso pesado de classe 70. Mas já adulto, sua força subiu para a faixa da classe 100, colocando-o no mesmo nível dos pesos pesados da Marvel. E seus feitos comprovam isso. Ele travou uma queda de braço com coisa que terminou empatada. Ele fez o imparável fanático cambalear com uma série de golpes. Ele conseguiu conter temporariamente o Hulk selvagem tanto com força quanto com habilidade. E em uma batalha contra o Gladiador, um gigante cósmico que pode rivalizar com o Thor, Colossus trocou golpes antes de finalmente ser derrotado. Essas não são pequenas escaramuças, são confrontos lendários que provam que Colossus não é apenas forte mesmo entre os X-Men. Ele é forte, ponto final. Mas força é só metade da história. A durabilidade do Colossus é fora do comum. Na forma blindada, ele pode receber impactos diretos de projéteis de obuseiro de 1810mm sem nem piscar. Ele já saiu andando de explosões equivalentes a centenas de quilos de TNT. Ele pode sobreviver a extremos de temperatura que vão de quase zero absoluto até mais de 9.000 graus Fahrenheit. Ele já resistiu ao impacto de um caminhão em alta velocidade e ignorou balas como se fossem gotas de chuva. O corpo dele não enferruja, não corrói e não se desgasta em condições normais. Uma vez que a forma de aço está ativa, Colossus fica tão próximo da invulnerabilidade quanto um ser humano pode chegar. Mas o que torna Piotr Rasputin realmente notável não são apenas os poderes, e sim o homem por trás deles. Apesar de tudo o que ele suportou, apesar das tragédias, das batalhas, das perdas, ele continua sendo uma alma gentil, um pintor, um irmão. Um homem que nunca quis a violência, mas a aceita porque é o preço de proteger os outros. Ele foi treinado em combate corpo a corpo, dominando o judô e luta livre, aprimorando suas habilidades sob a orientação do Wolverine, na sala de perigo dos X-Men. Mas mesmo em seus momentos mais ferozes, Colossus luta com compaixão, usando seu incrível poder para proteger os outros do perigo. Esse é o coração do Colossus. Ele não é definido por ser aço indestrutível. Ele é definido pela humanidade que o impulsiona a se manter firme, não importa o quão pesado o peso do mundo se torne. Então, quem ganha? Vamos analisar. À primeira vista, parecem bem parecidos. Ambos têm pele indestrutível, força sobre-humana e não desistem fácil, mas quem ficará de pé no final? Luke Cage é fruto de um experimento prisional bem-sucedido. Um homem condenado injustamente do Harlem que saiu de Seagate com pele inquebrável e força sobre-humana, e imediatamente decidiu usar ambas para as pessoas que mais precisavam. Uma capacidade básica de levantar 25 toneladas, o que parece modesto. Até você vê-lo nocautear o Rhino com um único soco, levantar um trator sobre a cabeça e jogá-lo sem suar. Ou segurar a parte de baixo de um avião em movimento e puxá-lo ao chão, forçando o piloto a pousar. Os números não capturam realmente o que Luke Cage faz com eles, mas a pele é o verdadeiro destaque. E vale a pena ser preciso sobre o que realmente é a pele do Luke Cage, porque a maioria das pessoas trata como se fosse apenas uma armadura resistente, e não é isso. Ela é genuinamente inquebrável por meios convencionais. Não é resistente a cortes, é inquebrável. Balas de alto calibre achatam contra ela. Armas brancas não deixam marcas. Explosões não a rasgam. Ácido ou produtos químicos não passam pelos poros dele. Eletricidade, fogo, veneno. Nada disso atravessa essa pele como aconteceria com qualquer outra pessoa. Em um universo cheio de personagens cuja durabilidade funciona absorvendo dano, se curando dele, suportando a dor, a durabilidade de Luke Cage é diferente. O dano não entra. Ponto final. Colossus é um mutante russo que pode transformar todo o seu corpo em aço orgânico. E em sua forma de aço, ele tem mais de 2 metros de altura, pesa cerca de 230 kg de metal sólido e pode levantar bem mais de 100 toneladas. Ele já enfrentou o Hulk de igual para igual, ele já se manteve firme contra o Juggernaut. Ele é o lutador físico mais formidável dos X-Men. O motivo é simples. Quando o Colossus decide acertar alguma coisa, ela sente de um jeito que a maioria das coisas na Marvel simplesmente não foi feita para aguentar.
Agora, o aço orgânico é aço de ósmio, significativamente mais resistente do que o aço comum, mas abaixo de algo como adamantium. As garras do Wolverine já marcaram, o Riptide também o perfurou, e uma sonda celestial abriu um buraco de lado a lado no peito dele. O Hulk da Guerra Mundial entortou seus braços. O Vibranium é um counter direto. Uma lâmina de Vibranium o fez voltar à forma humana durante a luta, e ele precisa se concentrar para manter a transformação. O calor extremo comprometeu a capacidade dele de manter a forma de aço. Colossus é absolutamente elite em resistência, mas ele não é simplesmente inquebrável do jeito que Luke Cage é inquebrável. Esse é o paradoxo. Apesar de ser mais fraco que Colossus, Luke Cage é mais difícil de ferir. A pele de Luke já ignorou ataques que romperam o aço orgânico de Colossus várias vezes. A proteção de Luke será mais ampla e consistente, diferente da forma de aço de Colossus, que não é assim o tempo todo. Colossus é mais forte, mas Luke Cage deve ser mais resistente. É assim que essa luta acontece. Luke entra sabendo que pode aguentar qualquer coisa que Colossus jogue nele e continuar avançando. Esse é o jogo dele, e é legítimo. O seu histórico de brigas de rua, sua disposição inabalável para aguentar castigo e continuar no corpo a corpo vai ajudá-lo contra lutadores que priorizam força, como o Colossus. Ele encontra os pontos fracos, o rosto, as articulações e mantém a pressão. Mas a diferença de força é um problema que ele não consegue resolver. Colossus está batendo com 4 vezes a força do Luke. A pele do Cage não se rompe, mas o corpo humano por baixo ainda absorve o impacto. Órgãos, ossos, a física de ser atingido por algo que gera mais de 100 toneladas de pressão, isso ainda faz efeito. Agora, o Luke aguenta golpes do Thor e continua de pé, então o limite dele é alto, mas o Colosso com força total é realmente um problema. Cada troca aqui vai custar mais pro Luke do que pro Colosso. A vantagem de tamanho é real. 2,10 metros, 225 kg de metal geram muito mais força e alavancagem que Luke não consegue igualar. O dano que o Colosso causa vai se acumulando com o tempo. No final das contas, isso vai superar a durabilidade do Cage. Colosso vence, a força faz a diferença. Luke é resistente e suporta mais tempo, mas isso não será suficiente para ele ganhar. O poder do Colosso eventualmente supera o que está por baixo daquela pele inquebrável. Colosso vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa aqui, com certeza. Talvez você tenha assistido até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Nos vemos então. Até a próxima!